Olá, eu sou o Noé do canal Descobrindo o Homem e estou aqui com vocês com mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de febre amarela. O que é a febre amarela? A febre amarela é uma doença viral aguda causada na pessoa que tenha sido picada por um mosquito infectado com o vírus que causa a doença. A febre amarela, assim como dengue, zika e chikungunya, para ser transmitida precisa de um vetor, ou seja, de um mosquito que faz a transmissão. São sempre mosquitos fêmeas que precisam do sangue humano para obter hormônios para a maturação dos seus ovos. E a febre amarela está dividida em febre amarela silvestre e febre amarela urbana. Esse nome se dá pelo fato do ciclo do vírus ser um pouco diferente em cada uma delas. Entretanto, a doença é a mesma, com os mesmos sintomas, os mesmos riscos e mesma gravidade. Então, o que é a febre amarela silvestre? É aquela em que o indivíduo é picado por um mosquito em suas propriedades rurais ou na mata mesmo, ou na borda que existe entre a mata e a propriedade rural. O reservatório do vírus está no macaco. Então esse mosquito do gênero Haemococcus ou Sabetes pica essa pessoa e contamina essa pessoa com a febre amarela. E ela vai desenvolver a febre amarela. A isso nós damos o nome de febre amarela silvestre. Ocorre ou nas matas ou na região rural. E a urbana? A urbana é quando uma pessoa veio infectada da região rural ou da silvestre e é picada por um mosquito do tipo Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya. Então esse mosquito, picando a pessoa infectada, se infecta também com o vírus da febre amarela e a partir daí, quando picar outras pessoas, vai transmitir o vírus para ela, causando a doença febre amarela, que é igual à doença silvestre. Então, a diferença dos nomes está em que o reservatório na silvestre quase sempre são os animais, o macaco, e acaba havendo a transmissão pela picada do mosquito infectado para a pessoa que adquire a doença. Na urbana, o reservatório do vírus passa a ser o homem. Então, o homem tem a febre amarela, o Aedes aegypti pica ele, aí ele pica uma outra pessoa e vai transmitindo a doença dessa forma. A febre amarela, assim como a dengue, a zika e a chikungunya, não é transmitida de pessoa para pessoa. Para haver a infecção, tem que haver a picada do inseto. O mosquito Aedes aegypti aprendeu a viver na região urbana. Já o Haemococcus e o Sabetes são mosquitos da região rural, perto da mata ou da mata. Então, eles precisam viver na mata, que é o seu meio ambiente favorável. Como a doença acontece? Após a pessoa ter sido picada pelo mosquito infectado com o vírus da febre amarela, seja ele no ciclo silvestre ou urbano, num período de mais ou menos 3 a 6 dias ela vai desenvolver os sintomas. Os sintomas mais comuns, na grande maioria das pessoas, diria que uns 85% dessas pessoas, vai ser simplesmente um dor no corpo, principalmente nas costas, dor de cabeça, às vezes lacrimejamento, febre alta, mal-estar, enfim, é um sintoma como se fosse uma gripe mais forte. Então, esses 85% das pessoas infectadas, de um modo geral, entre 6 a 10 dias, saram da doença e ganham uma imunidade permanente. 15% dessas pessoas infectadas pode desenvolver a forma mais grave. Qual é a forma mais grave? É quando acomete o fígado e o rim da pessoa. Então, a pessoa se torna ictérica ou amarelinha, fica com os olhos amarelinhos, a pele fica amarelinha, com muita fraqueza, prostração, enfim, ela desenvolve uma forma mais grave de infecção que dificulta muito a vida normal da pessoa. Desses 15% de pessoas que tiveram a forma mais grave, estatísticas dizem que entre 20%, porque são vários países que fizeram esse estudo, entre 20% e 40% dessas pessoas correm o risco de morrer. Então, a febre amarela é uma doença importante e que precisa ser prevenida. Nós tivemos um surto há alguns anos atrás, se eu não me engano, em 2008, e que teve muitos casos de febre amarela e alguns casos de morte. Agora nós estamos tendo o aparecimento de alguns casos em Minas Gerais e na região noroeste do estado de São Paulo.
Esses locais estão recebendo um apoio, uma ajuda do Ministério da Saúde, onde vai haver uma vacinação dessa região para evitar a transmissão. Até agora, pelo que se sabe, não houve ainda transmissão pelo Aedes aegypti. Nós não temos ainda a forma urbana. Então, todos os casos que estão sendo estudados até então são considerados silvestres. Mas nada impede que a forma urbana comece a aparecer também. Aí, de que forma nós podemos prevenir, então, a doença? Se nós estivermos diante de um caso de febre amarela urbana, o melhor meio de se prevenir a doença é o mesmo meio que a gente tenta utilizar para prevenir as doenças dengue, chikungunya e zika, evitando a reprodução e a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o vetor que faz a transmissão de uma pessoa para outra. E a vacinação, é claro. Se a causa for uma causa silvestre, que é o que ocorre nas matas e na região rural, a única forma de prevenção nos locais em que se reconhece haver o surto ou a epidemia desse vírus é a vacinação. Porque é muito difícil entrar nas florestas para dizimar esse tipo de mosquito, esse vetor, que causa a doença. Isso é muito importante que as pessoas tenham conhecimento. Na forma urbana, nós temos ainda a possibilidade de diminuir a transmissão, diminuindo ou exterminando o mosquito Aedes aegypti. É uma tarefa muito difícil. A vacina, ela é gratuita e ela é fornecida pelo Ministério da Saúde. Os locais que estão sendo acometidos, como Minas Gerais, o noroeste de São Paulo, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, vão receber um aporte muito grande dessas vacinas. A vacina é feita na primeira vez, uma dose, depois de 10 anos, ela é feita, a pessoa recebe a segunda dose e com isso ganha imunidade permanente. Alguns estudos em países que têm grandes endemias ou surtos dessa doença, da febre amarela, uma vez só a vacina é o suficiente porque eles acreditam que é quase impossível que em 10 anos a pessoa não seja picada pelo menos uma vez por um mosquito infectado. Aí essa vez que ela é picada, ela tem imunidade, vence e acaba ganhando então a imunidade permanente como se tivesse recebido a segunda dose da vacina. Então essa é a forma de se prevenir. Não devemos, se estamos vivendo nas regiões urbanas, a gente não deve ficar desesperado atrás da vacina. O Ministério da Saúde está acompanhando a evolução disso, os jornais, as revistas, e estão divulgando todas as informações que recebemos de novos casos. Se ocorrer de fato um surto nas grandes cidades, então com certeza haverá vacina para todo mundo. A vacina é eficiente. Tem algumas contraindicações, por exemplo, pessoa com câncer, pessoa com HIV, não é recomendado para pessoas acima de 60 anos, mas na grande maioria das vezes é uma vacina que não causa efeitos graves. Alguns países exigem que a pessoa tenha tomado a vacina da febre amarela antes de entrar em seu território. Isso é informado às pessoas que vão viajar quando elas vão fazer o plano de viagem nas agências ou através de um pré-requisito que é fornecido pelas embaixadas para que todo mundo saiba quais são os países que exigem essa vacina. E o tratamento? Por se tratar de um vírus, após a infecção, nós não temos remédios específicos. Então não existe um tratamento específico depois que a pessoa se infectou. Ela vai ter que vencer a doença através do seu próprio sistema imunológico. O que os médicos podem fazer é um suporte sintomático, melhorar os sintomas, as condições gerais da pessoa, a hidratação, melhorando as condições físicas para que a imunidade seja mais eficiente e possa vencer a doença. Eu espero ter conseguido esclarecer algumas dúvidas a respeito da febre amarela e a respeito dos ciclos diferentes, para que vocês entendam o que é o ciclo silvestre e o ciclo urbano. Se tiverem mais alguma coisa a perguntar, façam isso através do nosso canal ou através da nossa fanpage. Dê um joinha aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal, visitem a nossa fanpage, participem. Muito obrigado e até o próximo vídeo.